Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite a todos. Encontro-me aqui neste momento para fazer uma pequena observação. E vejam bem, não é obrigado ninguém a concordar comigo, certo? E também pode ter certeza que através dessa fala minha, eu vou aceitar as críticas boas e as críticas ruins, porque a gente sabe que existe. Cada um tem seu pensamento, cada um tem sua forma de agir, de pensar, de analisar, de refletir e de ver as coisas de uma forma de acordo com a sua visão, de acordo com as suas expectativas. Veja bem, hoje à noite eu estava olhando o Facebook e eu vi quando o nosso prefeito, Tiago Freitas, colocou em um painel vermelho dizendo assim: nova fase para Piranhas, fase vermelha. E eu vi embaixo nos comentários muitos colegas comentando. E um dos comentários que me chamou mais atenção foi dizendo o seguinte: que pena que isso vem de muitos políticos, porque é uma pena ver muitos pais de família morrendo de fome por não poder trabalhar. Por não poder trabalhar, por quê? Porque o seu comércio vai estar fechado. Por conta de quê? Por conta de uma pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Tudo bem, concordo, porque cada um tem sua opinião e nós, como seres humanos, temos que respeitar a opinião de cada um. De cada um, nós temos que respeitar. Nós temos nossas opiniões, porque nós somos cidadãos críticos e devemos respeitar a opinião de cada um. Então, por isso, irei deixar aqui a minha opinião também. Veja bem, eu sei que não é fácil um pai de família, a gente vê um pai de família, uma mãe de família, crianças, seus filhos passando fome, passando necessidade, sem ter como trabalhar, seus comércios fechados, que eu também não estou vendo muitos comércios fechados, existem ainda muitos comércios abertos, muitos comerciantes ainda estão trabalhando, então eu não vejo que aqui em Piranhas esteja tão crítico assim. Nós vemos aí no mundo afora, se vocês estão acompanhando o jornal, nós vemos aqui bem pertinho aqui da gente, em Canidé do São Francisco, Sergipe, onde o índice de mortalidade está grande. Veja bem, eu estou falando de Sergipe, um lugar bem pertinho aqui da gente. É uma divisa que fica bem pertinho aqui da gente. Agora, veja bem, você assiste jornal? Você vê como é que está Santa Catarina? Você vê como é que está outros países aí fora? Gente, o que eu acho é o seguinte, tem muita gente subestimando essa doença do coronavírus. Esse coronavírus não é um mito, não é uma brincadeira. Acenda aí, mãe, essa lâmpada, por favor. Não é um mito, não é uma brincadeira. Até então a gente não vê dentro da nossa casa ou na nossa família, tudo está bem, tudo vai bem. Mas a partir do momento que a gente vê dentro da nossa casa e dentro da nossa família, aí a gente começa a se preocupar
Quando a gente vê só aquelas notícias lá fora, nos países longes lá fora, em lugares aqui perto, pessoas aqui mesmo em Piranhas, como essa semana quantas pessoas conhecidas a gente perdeu, partiu por causa dessa doença? Muitas pessoas conhecidas, pessoas que convivem com a gente. Entendeu? Até então, as notícias lá fora, nós estamos ainda que meio em dúvida ou subestimando essa doença. Quero dizer a vocês, essa semana eu me deparei com a situação. Sabe por quê eu quero dizer isso a você? Porque o dia mau, quando bate na nossa porta, ele não avisa, não. O dia mau chega sem avisar. A gente não sabe quando é que o dia mau vai chegar na minha e na sua porta. A gente não sabe. E nós que somos seres humanos, temos que estar em oração uns pelos outros e ajudar uns pelos outros. Se eu não posso ajudar de uma forma, eu ajudo de outra. Eu tenho a minha filha mais velha que está morando em Minas Gerais. Essa semana, ela mandou um áudio para mim chorando, desesperada, porque estava sem falta de ar, porque estava sem ter como respirar. E eu não estava lá em Minas Gerais, eu estava aqui em Piranhas. E eu não tinha como fazer nada por ela. Me vi numa situação de desespero. Então, naquele momento, o que foi a única coisa que me veio à cabeça? Orar. Fiquei ajoelhada. Eu disse, minha filha, não se desespere. Não se desespere, porque eu vou ficar em oração por você. Eu sei que oração não enche barriga. Eu sei que você vai dizer que oração não enche barriga. Eu sei que você vai dizer que oração não é tudo. Mas nesse momento, o país, o nosso mundo, precisa de oração para Jesus vir curar a humanidade. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Por causa das pessoas que têm as línguas grandes, das pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, das pessoas que blasfemam contra a palavra do Senhor. Então Deus está dando um tempo, Deus parou e disse, chega, quem manda sou eu. Deus está mostrando a mim, a você e à humanidade que quem manda, quem está no comando do mundo, do planeta Terra, ainda é Deus. Ainda é não. Para todo sempre é Deus. Quem manda e comanda, quem está no controle, quem comanda o ar que respiramos é Deus. Eu e você sem Deus não somos nada. E então aí eu te faço uma pergunta. Qual é o melhor? Você abrir o seu comércio e você preservar a sua vida junto com a sua família que está em casa? Ou você abrir o seu comércio e no outro dia está contaminado e morrer? Porque em Canidé do São Francisco, nós somos testemunha que aconteceu isso. Um comerciante de funeral abriu o seu comércio, brigou para não fechar o seu comércio e acabou falecendo do coronavírus. Eu digo porque eu sou testemunha, estava lá às 9 horas da noite na igreja quando o seu funeral passou, sem a sua família poder ver, porque estava lacrado. E ele brigou para o seu comércio continuar aberto. Digo a você, mais vale uma vida dentro de casa com saúde, se prevenindo, do que o seu comércio aberto e você está querendo pegar essa doença para pegar em outros. Então, digo a você, não subestima essa doença. Sabe por quê? Na Bíblia, tem uma história que diz que Deus perguntou a Jacó. Jacó foi um grande homem de Deus. Jacó estava nas mãos do inimigo, pronto para ser derrotado, para ser
batido. E Deus perguntou a Jacó: Jacó, você quer estar na mão de Deus ou na mão do homem? E Jacó disse: eu quero estar na mão de Deus, porque Deus é misericordioso e o homem não tem misericórdia. E é verdade. O ser humano não tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Eu digo a você que Deus está no controle dessa situação e desse vírus que está circulando no país inteiro. E digo a você que não é hora de briga. Eu vejo tantas pessoas aí em meio a essa situação que a gente está vivendo, criticando um e a outro porque estão querendo parar tudo para ficar dentro de casa, para não pegar essa doença. Eu vejo pessoas enrolados com carro, enrolados com riquezas, enrolados com dinheiro, enrolados com comércio, enrolados com isso. E enquanto eu vejo muitos falecendo. Vejam as notícias aí no UTI, quantas pessoas estão na UTI incubado com essa doença, precisando de uma oração sua, precisando de uma palavra de amor, de conforto, de uma oração, precisando urgentemente no UTI de um socorro divino de Deus, que Deus venha em resgate e tire ele de lá. E muitas pessoas brigando para o comércio estar aberto, criando aglomeração. Sem Deus nós não somos nada. E Deus está no controle do nosso mundo. Deus está mostrando que está no controle de tudo. O nosso ar que nós respiramos pertence a Deus. No dia que Deus quiser tirar, Ele tira. Então Deus está no controle. Tudo isso é para Deus mostrar que Deus é Deus, vai continuar sendo, não vai deixar ser. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Ele continua sendo Deus a todos os momentos e a todas as horas. Muitos estão preocupados, mas poucos estão preocupados de buscar a presença de Deus. É hora de despertar, de buscar a presença do Senhor. É hora das igrejas não fecharem. É hora das pessoas que têm a fé em Deus se ajoelhar e orar pelo nosso país, pela nossa humanidade, pela nossa pátria, por aqueles que estão na UTI, por aqueles que já perderam seus entes queridos, por aqueles que estão chorando, sofrendo e lamentando pelos seus entes queridos que morreram por esse vírus. E digo a você, tudo isso só vai passar quando todo mundo reconhecer que Deus é Deus, aqui na terra, nos céus, e que Deus está no controle e comanda tudo. Então não brigue, não julgue, se previna, fique em casa, fique em casa. Tem outros meios de você de você vender, de você gerar seu comércio. Ah, Nazaré, você fala isso porque você trabalha e todo mês você tem seu dinheiro. Sim, mas eu tenho meus compromissos porque o meu dinheiro às vezes não dá para suprir. E eu faço o quê? Eu faço um crochê, eu vendo uma sandália online, eu vendo meus crochê online, como vocês veem eu postando. Eu faço minhas histórias online, que essas histórias eu faço porque alguém pediu para me fazer e eu cobro pelo meu trabalho. Eu faço um bordado, eu faço uma almofada, eu vendo uma sandália, eu vendo a bijuteria, eu vendo mega ré, eu vendo o que for. Eu tinha uma loja de sapatos, sim, bem aqui na Avenida Maceió, mas acabei de fechar por causa da pandemia. Sabe por quê? Porque eu estou vendendo aqui online. Sabe por quê? Porque eu tenho um filho, eu tenho família. Então, eu prefiro ficar em casa, me prevenindo. Porque muitos não acreditam que esse vírus está aí. Mas a gente está assistindo os jornais todos os dias e vendo que realmente existe e que Deus está no controle. E ore.
Ore para Deus cobrir a sua casa com o sangue do Cordeiro de Deus. Porque assim como Deus nos livrou das pragas que teve naquela época lá no Egito, aquelas pragas estão de volta. Vocês veem que outro dia a gente viu as pragas aí dos insetos. E hoje nós estamos vivendo essa praga do vírus. Assim como Deus livrou o povo de Israel, Deus livra a cada um de nós. Mas para Deus livrar o povo de Israel teve que reconhecer que Deus é Deus e deixar Deus agir. E Deus livrou. Então é isso que temos que fazer. A Bíblia diz que nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã, com o dia de vestir, com o dia de comer, com o dia de calçar. Sabe por quê? Porque somente o amanhã Deus pertence. E a ninguém mais. Nem eu e nem você pode alterar o relógio, nem eu e nem você pode alterar o tempo, nem eu e nem você pode fazer o tempo passar. Mas Deus, o dono dos céus e da terra, quando o universo não era nada, o universo não tinha se formado, não havia nada. Deus disse que haja terra, haja luz. Foi ele que fez e que criou tudo, inclusive eu e você. Então ele está no comando de tudo, está na direção de tudo, está no controle de tudo. Deixo essa palavra para você, você medita e vamos orar pelo nosso país. Muito obrigado.